Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Assina Embaixo, um podcast da D4Sign. Bem-vindos a mais uma temporada com novas pessoas, novos assuntos, sempre muito voltado à tecnologia, empreendedorismo e muita inovação. Hoje comigo como meu co-host é o Sérgio Pantolfi, analista de marketing daqui da D4Sign, e eu sou o Guilherme Nelli, diretor de arte aqui da D4Sign também. Hoje como convidada a gente tem a Mariana Moreno. A Mari é fundadora e CEO da Beats, onde ganhou o prêmio da 100 Open Startups por 3 anos consecutivos, participou do Shark Tank e foi Top 3 Startups Awards 2021. Além disso, é responsável pela criação do UX Doc, o primeiro software de legal design do mundo, é membro do Conselho de Founders do Boss Invest e do Mulheres de Growth. É autora do livro, advogada e mestre da Universidade de Coimbra, e foi professora do INSPER e professora de empreendedorismo da Mackenzie. Foi eleita empreendedora do ano pela Boss Invest em 2023. Mari, é uma mini bio aí de respeito, tá? Conta um pouquinho mais. Quem é a Mari, por onde você passou e quem é você? Bom, só de eu começar a falar, vocês já percebem que eu não sou daqui de São Paulo. Então, primeiramente, sou paraibana, sou de João Pessoa. Eu sou formada em Direito, né? Então, comecei toda a minha trajetória tendo o sonho que eu ia ser juíza, achando que eu ia ser juíza. Nunca imaginaria que eu ia empreender. Eu venho de uma família de empreendedores, meus pais são empreendedores, meus irmãos são empreendedores. E por isso mesmo eu disse assim, não vou ser empreendedora, porque eu sei o caos que é, eu queria uma vida mais estável. Mas meus planos mudaram completamente. Então, depois que eu me formei, ainda estudei um período para ser juíza, só que eu vi que eu não estava muito adaptada àquele padrão de fazer todos os dias, acordar e fazer todos os dias a mesma coisa. E eu vi que o que me motivava era fazer sempre algo novo todos os dias. Então, isso é o que a gente faz quando a gente está empreendendo, né? Ou empreendendo sendo dono da própria empresa, ou também sendo intraempreendendo, né? Estando dentro de uma empresa. Uhum. Então, eu acho que você tem muito mais liberdade quando você não está na área pública. Então, eu resolvi seguir esse caminho. E aí, a gente vendo também que o direito ele era muito tradicional, a gente quis sempre trazer algo de inovação para o direito. E aí, foi quando eu fundei um escritório em João Pessoa, eu e mais 2 sócias. Então, foi o primeiro escritório fundado só por mulheres em João Pessoa, na Paraíba, na verdade. Legal. E aí, a gente começou a inovar lá, a gente começou a ganhar também reconhecimento, até a BS Startups como um dos escritórios que evangelizava e trazia essa questão de startups. Naquela época ninguém sabia muito o que era isso. E a gente começou a crescer muito. Só que chegou um momento que eu conheci Eric, né, que é o meu sócio. Uhum. E aí a gente, em algumas parcerias iniciais para fazer alguns trabalhos juntos, depois a gente construiu algo que estava ficando muito bom e a gente resolveu, foi aí que surgiu a Beats, né? Foi aí que a gente resolveu fundar a Beats. E aí, contando um pouquinho fora do que é Mariana, né? Dessa mini bio aí, um pouquinho seria isso. Muito bom, muito bom. E hoje, Mari, falando um pouquinho mais voltado ao que a gente está trazendo de tema, né? Que é legal design. A gente vê falando, né? Pô, o LinkedIn tá cheio falando sobre legal design, tem muito vídeo, mas especificamente o que é legal design? Falando de bate-pronto, bem rápido e a essência, o que é o legal design? Tem uma frase que a gente usa muito, que é para explicar isso, para ser sem floreios, né? Como você falou, bem reto. Então, basicamente, o legal design é você trazer funcionalidade. Então, quando a gente está pensando em aplicar legal design em um documento, a gente está pensando em fazer um documento funcional. E o que é fazer um documento funcional? É fazer com que a pessoa entenda. O documento foi feito para comunicar. Então, o que é que eu quero que aconteça a partir dali? Eu quero que as pessoas peguem um documento, peguem um contrato, peguem uma petição, uma política, e ela vai ler aquilo, ela vai realmente entender. Então, o legal design é criar um documento para que qualquer pessoa entenda. Então, basicamente, seria isso. Tirando um pouco daquele juridiquês mais pesado, né? Exato. Que muita gente acaba por se enrolar, né? No juridiquês e não prestando atenção no que é o documento em suma, né? Exato. Eu acho que é muito importante isso, até para muitas pessoas entrarem dentro quando se fala em documento, quando se fala em contrato, muita gente assina, às vezes, sem perceber o que está assinando, sem perceber o que leu. Eu acho que é muito mais uma parte bem grande de inclusão também, né?
Com certeza. E aí a gente, principalmente falando de contrato, né, que você mencionou aí, a gente vê que quando a gente tem até resultados práticos, dados dos nossos clientes, que depois que a gente aplica legal design, é como você falou, né, tem essa retirada do juridiquês. A gente fala que a gente faz tradução, né, porque basicamente é outra língua. Se você não tem familiaridade, né, com a área jurídica, com esses termos muito técnicos, você simplesmente fica perdido. Parece que realmente é outra língua. Então, quando a gente aplica o legal design, então, que envolve desde a aplicação de UX Writing, que é reescrever o texto, pensando na experiência do usuário, do leitor, se ele realmente vai entender aquele linguajar, e também aplica elementos visuais para dar um suporte ao entendimento, à compreensão daquele texto. Então, a gente está falando em vários benefícios. Primeiro é tornar o documento compreensível. Então, isso aí é uma coisa que já é gritante, né? Essa revolução e esse grande benefício. E aí, depois disso, tem vários outros benefícios que decorrem desse, que é a questão do você conseguir fechar contratos mais rápido, porque você demora muito se você não entende, então você fica desconfiado da outra parte. O que é que ele quis dizer com essa cláusula aqui? Exato. E essa palavra aqui, o que é que significa? Palavras de duplo sentido, ou às vezes realmente que não conhece, né? Às vezes confunde bastante mesmo. E quando que você percebeu, quando que surgiu esse estalo assim, pô, é isso que a gente precisa hoje? Foi nessa última revolução, né, que a gente chama em 2021, 2022, que teve um boom muito grande de novas tecnologias, né, que a gente precisou ficar mais próximo mesmo estando longe. Quando que foi que surgiu essa real necessidade do mercado? Quando que você percebeu? Legal. Quando eu falei, Aline, que eu estava no meu escritório e Eric tinha o negócio dele, a gente, de formas separadas, a gente já fazia isso com os nossos clientes. Então, eu fazia isso no meu escritório. Quando eu abri meu escritório, então eu atuava muito na área de startup, eu atendi muito startup. E a gente via que o perfil desse público é muito assim, eu quero uma coisa muito simples, a experiência do usuário na veia, eu quero agilidade. E aí a gente começou a fazer esses contratos, essas propostas, já usando o legal design, mas sem saber, meio que instintivo. E Eric também fazia isso também, na outra empresa dele. E quando a gente se conheceu, a gente conseguiu unir isso. A gente já fazia sem saber que era. Ele até tinha um conhecimento mais profundo e eu fui meio que no instinto, assim mesmo. E aí foi legal que quando a gente se uniu, a gente viu muita sinergia, porque a gente pensava da mesma forma. E aí a gente falou que a gente entendia que esse era o novo universo assim, do direito, né? Tinha que ter essa nova pegada. Só que a gente percebeu também, quando a gente começou a Beats, o mercado ele não estava preparado para aceitar isso. Então, tem toda uma desconstrução. Porque, imagina, os documentos são feitos da forma que são feitos desde o primeiro documento jurídico que existe. A gente sempre fala do Código de Hammurabi. Então, desde antes de Cristo, o documento jurídico é feito de uma forma. Então, você desconstruir essa cultura que é tão enraizada, e tem gente que nas faculdades hoje valorizam tanto isso do tradicionalismo, não, o direito tem que ser formal, tem que usar latim, tem que ser difícil mesmo, porque a gente está assim, é assim que a gente mostra o nosso valor. Então, eu acho que a gente teve uns 2, 3 anos aí de construção, de educação de mercado, para que as pessoas começassem a perceber que isso realmente não fazia mais sentido, você fazer documentos que ninguém entende, e também começaram a ver resultados. Então, eu acho que o que fala mais alto são os resultados depois que a gente aplica o legal design. Então, isso fica mais fácil da pessoa que está no outro lado querer, assim, abraçar essa ideia de dizer assim, nossa, não faz mesmo sentido eu usar latim aqui enquanto todo mundo está usando emoji, né? Pois é. Sim. Completamente. Eu acho que muito interessante isso que você estava falando em relação da aceitação do público mesmo, né? Que foi muito bom para o negócio, tanto de vocês, e fazer essa desconstrução de quem estiver usando o legal design, de quem usava um modelo antigo e está usando um modelo novo agora de contrato. E queria perguntar justamente sobre isso, assim, a questão, você falou um pouco, assim, dessa necessidade de mercado, mas eu queria entender, assim, também um pouco do processo, desde o momento da criação, assim, porque, igual o Guilherme falou na sua mini bio, tipo, vocês criaram o primeiro software de legal design do mundo. Então, como que foi essa experiência, assim, levar, às vezes, também para fora esse papel? Como que foi esse processo, construir tudo isso, apresentar para os clientes, mesmo até
clientes um pouco mais tradicionais. No direito ainda tem muito isso, né? Essa questão dos escritórios, por exemplo, muita coisa física também, que o próprio Guilherme também comentou. Mas queria saber um pouco mais desse processo, entender um pouquinho mais dessa história da aceitação dos clientes, assim, de tipo, pô, teve cliente que falou, cara, mas será que vai dar certo? E isso, como que foi, assim? Eu acho que esse movimento que a gente faz, que a gente vê hoje no Legal Design, é muito parecido com o que talvez vocês tenham vivido com a assinatura eletrônica, né? Sim. No começo, todo mundo dizia, isso aqui é válido, isso aqui vale, mas eu não tenho que ir no cartório. Pô, é só pelo computador? Será que né? Será que vale mesmo? Exato. Então, a gente enfrentou isso e até enfrenta muito isso hoje, porque as pessoas veem um contrato. Ontem mesmo, a gente conversa muito com os nossos clientes para entender como está sendo o resultado, o que é que está acontecendo. E aí, conversando com um dos nossos clientes ontem, ele estava contando que existe um grande problema lá em relação à procuração, porque é uma empresa muito grande, multinacional, e aí eles não sabem essa procuração aqui tem que ser assinada por quais diretores? Pelo presidente? Quem que assina? É só um diretor jurídico? Sei lá, é um diretor de algum departamento específico? E aí, sempre tinha muito retrabalho. E aí, quando eles viram o documento, ele mostrou os 2 documentos para a diretora dele. Mostrou, olha aqui, esse aqui é o novo formato da nossa procuração. Ela disse, mas isso vale? Será que a gente pode usar isso mesmo? Não é muito bonito, Exato, né, para valer? É muito fácil de entender. E aí tem esse choque, né? Esse choque mesmo de realidade, de realidade, né? Exato. E aí a gente consegue ir quebrando esses preconceitos, né, que as pessoas têm, mostrando que realmente tem validade. Então, hoje a gente tem um grande defensor disso também, que é o ministro Barroso, né? Ele agora na nova assumiu o mandato agora como presidente do STF, e uma das coisas que ele está falando muito, que é, primeiro, inteligência artificial, né, que vai colocar inteligência artificial nas decisões judiciais e tal, para ajudar os tribunais. E também ele fala muito de linguagem simplificada. Então, de usar essa linguagem simplificada no próprio judiciário. Então, quando alguém vem questionar essa questão de validade, se existe algum tipo de risco, a gente fala, isso é o presidente do STF, assim, o órgão máximo do jurídico que está falando isso. Ele está premiando tribunais que usam essa linguagem simplificada, que aplicam legal design para dar mais acessibilidade aos direitos. Então, a gente não tem nenhum tipo de risco, então, que poderia eventualmente ter. E aí, pensando nisso, a gente consegue fortalecer muito essa ideia de agora a gente está no momento que realmente o legal design é uma coisa que deixou de ser um diferencial. O legal design hoje passa a ser realmente o novo normal, assim, dos documentos jurídicos. Então, a gente pensa em um contrato. Se você pensa em um contrato sem legal design e um com legal design, então, quando você recebe aquilo, você já tem uma experiência que você quer um contrato com legal design, porque você vai entender. Principalmente se você é um usuário final, né? Não é um advogado. E até tem uma pesquisa que é interessante do MIT, que saiu ano passado, que eles falam que até os advogados preferem documentos que tenham uma linguagem simplificada. Que bom. Exato. Então, não são só as pessoas leigas, né? Mas também advogados preferem receber documentos com essa escrita simplificada. E aí, tem vários desenrolos depois dessa pesquisa. Fala que traz mais eficiência, menos retrabalho. Você consegue também essa questão de fechar contratos mais rápido. E agora eles estão investigando se até os advogados preferem usar documentos com legal design, né, com essa escrita simplificada, porque eles não usam. Então, porque a maioria... Então, eles estão vendo se, será que eu vou me mostrar muito igual ao meu cliente? Eles não vão ver meu valor? Então, tem alguns pontos que eles estão explicando. Vou parecer descolado demais, né? Também tem tudo isso, né? Exato. É muito interessante você falar de pesquisa, né? Que tá rolando muita pesquisa hoje sobre legal design, né? Você já fez alguma lá na Beats? Quais são os resultados de clientes de vocês com legal design, com UX writing também? A gente faz muita pesquisa. Até para dar suporte, né, aos nossos argumentos. Sim. Então, a gente, lá em 2020, a gente fez a primeira pesquisa, que era para entender como que era o comportamento de pessoas da área jurídica e pessoas leigas. Então, a gente colocou lá um contrato para as duas analisarem, sem legal design e com legal design. E a gente percebeu que existia muito mais interação no contrato com legal design. Então, você percebe que quando a pessoa entende, ela vai parar para ler. Se ela não entende, ela simplesmente vai ignorar.
E aí você pode pensar, mas eu não quero que meu cliente leia, né? É uma estratégia minha, eu quero fazer difícil mesmo. Essa pode ser uma estratégia também, né? Mas o que é que acontece? Quando você pensa nessa estratégia, você vê que a longo prazo ela não se sustenta. Porque se ela tem uma experiência ruim com você, muito provável que ela não vá recomprar de você, muito provável que ela não indique você. As suas métricas de satisfação do cliente, elas vão estar muito baixas. O NPS, inclusive, é uma das métricas que a gente ajuda a melhorar. Legal. Um dos bancos que contratou a gente foi justamente para melhoria de NPS. A gente conseguiu melhorar o NPS dele porque o contrato dele de um produto lá de seguros era muito complexo. Então, todo mundo dava uma nota muito baixa para eles. Às vezes era porque não entendia o que estava assinando, ou nem era o produto, no caso. Era o fluxo de assinatura, ou o jeito que a pessoa apreciava o contrato, né? Perfeito. Para banco ainda, que mexe com um monte de contratos que são extremamente sensíveis, assim, que tem mínimos detalhes, multas, enfim, muitas coisas nesse sentido. Acho que, de fato, melhora muito a vida deles mesmo, assim. Acho que, de fato, deve ter sido um grande diferencial para eles. Então, muito interessante você também trazer essa visão e mostrar a outros clientes que também trazem essa questão dos documentos, do legal design. E é até legal pensar nisso, porque a gente também pensa em banco, e aí eu no caso, pensei, por exemplo, num banco físico, né? Eu não vejo muito um banco físico, né, indo para esse lado, mas é muito legal trazer exemplos assim que a gente vê que os bancos também estão se modernizando. E também tem muitos bancos digitais hoje, né? Muitas fintechs também que têm lidado com muitos contratos, muitos documentos durante o dia, e é muito legal você trazer esse direcionamento, esse case para a gente também. E é legal, falando em banco, até a gente pode até trazer essa realidade de como que, por exemplo, o Nubank ele foi disruptivo, entrando num mercado que era extremamente regulado, que a gente pode comparar com o direito também, né, que tem várias regras, e também extremamente tradicional. Então, o Nubank ele veio para quebrar um paradigma. E acaba que hoje ele é um dos maiores bancos, né, que a gente tem aqui no Brasil, e ele conseguiu, assim, meio que incomodar bancos que estavam aí há anos. Então, se a gente pensa assim, não, eu vou continuar tradicional, porque o direito ele tem regras específicas, porque o legal design é uma modinha que está aí, você vai ver novos Nubanks na área jurídica surgirem e você vai ficar para trás, se você não quiser se modernizar, né? Então, a gente sempre faz esse paralelo, porque a área financeira é uma área extremamente regulada, uma área extremamente tradicional, e que se a gente falasse, sei lá, 15 anos atrás, que ia surgir um Nubank, um banco descolado, sem agência, que você resolve tudo pelo aplicativo, todo mundo ia dizer assim, loucura, esquece, impossível, né? Então, acho que a gente tem que estar bem aberto a tudo que está acontecendo, todas as inovações, e sempre olhar a inovação como um teste. Deixa eu testar aqui, deixa eu mesmo ver se esse negócio vai dar certo, né? Porque se você acha, não, vou ver o que acontece, talvez você, quando vê o que acontece, talvez você entre tarde demais. Já aconteceu e já passou. Exatamente. Muito bom. Você falou de inteligência artificial, do STF, né, agora. Eu queria saber um pouquinho mais. Hoje, lá na Bits, qual que é a amplitude da inteligência artificial dentro do legal design, né? Eu sei que, tem várias aplicações hoje, né? Desde imagem, texto, vídeo tem hoje com Sora, né? Tá uma loucura isso. Qual que é o papel da inteligência artificial hoje dentro da Bits? Legal. Essa pergunta é até muito boa para mim, né? A gente tem um produto, a gente tem o UXDoc lá, que é o software de legal design que a gente desenvolveu, que já tem inteligência artificial para fazer o legal design. Então, o que a gente fez? A gente criou toda essa estrutura de processo, a gente fala manual, assim, artesanal, porque foi como a gente iniciou, então a gente foi validando vários processos. Será que a gente faz tudo de uma vez? Será que a gente faz primeiro texto, revisa texto? Como é que a gente vai pensar na arquitetura da informação? Então, como que eu vou fazer todo esse passo a passo? A gente desenhou um processo super redondo, que funciona assim, bem manual, que era bem manual, e a gente fez o quê? Vamos pegar esse processo, vamos colocar tecnologia e vamos conseguir massificar isso. Então, trazer mais pessoas, tornar mais fácil essa criação de um documento com legal design. Então, a gente pegou a inteligência artificial e hoje você consegue, por exemplo, subir um documento em um Word lá e ele já devolve com legal design. E quando eu falo legal design, não estou falando de estética, porque sempre a gente associa muito à estética, né? Estou falando a retirar a juridiquês, então faz essa tradução mesmo do texto
Então, se você vai pegar um contrato, tem lá, doravante denominada, que a pessoa já, na primeira linha, diz assim, ai, meu Deus. Eu desisto. vai ser Já não cansado. quero, não quero muito ler, né? Exato. Então, ele já troca isso aí, desse doravante denominado, a partir de agora elas vão ser chamadas de fulano e fulano. Então, ele vai trocando todos esses termos que ele identifica que são muito técnicos, muito jurídicos, e também vai para essa parte de estruturar visualmente. Uhum. Então, isso ajuda bastante. A gente aproveitou dessa questão da inteligência artificial para criar esse produto, para dar mais acessibilidade para o legal design, porque a gente sabe que hoje, apesar de ter muitas pessoas que querem fazer legal design, não é uma coisa que é simples, como tudo na vida que você está começando. Existe uma curva, né, ali de aprendizado. Então, se eu nunca mexi no Excel e vou abrir o Excel hoje, eu não sei para onde é que vai. Exato. Não vou saber fazer aquelas fórmulas e não vai atrapalhar meu dia mais do que ajudar. Mas se você sabe mexer no Excel, você sabe que aquela ferramenta ali é super poderosa. Então, a gente quis trazer essa acessibilidade para que as pessoas enxerguem o legal design como realmente essa ferramenta, né, que ajuda e não que está ali para vai me dar mais trabalho. Eu fazia tão rápido no Word meu contrato e agora eu vou ter que entrar numa ferramenta diferente que tem que aplicar design, tem que aplicar cores. É tão bom já deixar no Arial 12, né? Exato. Pra que eu vou pensar, né? Pensando aí, jogando pro meu lado Verdade. aqui, né? Realmente, a gente abre um Word ali, põe Arial 12, espaçamento 1,5, título em 16, Vai embora. acabou. Entendeu? Escreve o contrato. Mas qual é a experiência do cara que vai assinar isso, né? Que vai apreciar isso? Qual é o entendimento que ele vai ter a partir desse documento? É o entendimento total que eu quero que ele tenha? Que ele aprecie a totalidade desse documento? Ou, sei lá, a hora que chega no segundo parágrafo, ele já esqueceu o que estava escrito no primeiro, porque está tudo confuso, né? Então, quais são as ferramentas hoje de legal design realmente dentro, né, aí, de design ou de UX writing que vocês têm, que facilitam ainda mais, né? É o texto, é uma mudança de cor, é um bloco a mais que você coloca que separa uma informação da outra. Quais são os tipos de aplicações hoje? Também a parte estética, né? Você falou que é deixar mais simples, mas também ter um quê, assim, estético a mais, deixar mais visual, mais bonitinho, como que funciona? Eu acho que essa parte visual, primeiro, é o que mais impacta, né? Quando você vai mostrar duas coisas assim, um só texto e outro visual, o visual vai impactar muito. E aí, antes dessa parte visual, a gente sempre faz uma coisa que a gente chama de arquitetura da informação. Então, se eu falasse assim, é sempre infográfico que vai facilitar, é sempre linha do tempo, é sempre, sei lá, usar um espaçamento, deixar um espaço em branco. Isso vai variar muito de documento para documento. Então, por isso, eu acho que a parte principal é essa questão de arquitetura da informação. Então, você vai entender, a gente sempre faz essa compreensão antes de quem é o leitor final. Então, eu não quero saber se, tipo, o meu cliente é um advogado. Tá, meu cliente é um advogado, mas, tipo, quem é o cliente do meu cliente? Quem é a pessoa que vai ler? Então, esse é o ponto principal para a gente, é colocar o leitor, né, trazer justamente esse conceito de experiência do usuário, né, que Exato. se fala muito assim, Don Norman criou esse termo aí, sempre aplicou muito na Apple, então a gente vai pegar o telefone da Apple, a gente vai ver que aquele telefone, ele é muito amigável, qualquer pessoa que pegar o iPhone, ela vai querer mexer, é intuitivo, você vai abrir a caixinha da Apple, você já desloca assim a caixa, já tem aquela experiência, né? E a curva de aprendizado também, Exato. né, da pessoa. E aí a gente pensa nisso e coloca realmente o leitor no centro. Então a gente coloca o leitor no centro e vê o que é que ele vai entender ali, se ele realmente vai entender. Então esse eu acho que é o grande ponto do legal design, sabe? Entender ou compreender quem vai ler o documento e daí a gente construir um documento pensado nele. Então, por exemplo, a gente fez um contrato de trabalho que era para trabalhadores que eram eram da construção civil e a maioria não sabia ler. O que a gente fez? A gente colocou lá muitos desenhos, então foi ícones mesmo. Aqui, ó, é seu horário de refeição. Aqui você vai estar, são suas férias. Então, a gente conseguiu colocar alguns ícones. E se eles não conseguissem entender através daí, a gente colocou um link lá para ele escutar o contrato. Olha aí. Nossa, então, que legal. A gente vai entender muito quais são as ferramentas que a gente vai dar acessibilidade de acordo com quem é o leitor. Mas imagina se eu faço isso com sei lá, vou enviar esse documento para um conselho de uma empresa. Eles vão pensar, eles estão achando que eu sou... Então, é essa que é a centralidade no usuário, né? Exato. Mais do que no cliente. Seu cliente é um advogado, mas quem que é o usuário final?
né? É essa centralidade hoje que a gente está tentando buscar em várias tecnologias. Por exemplo, aqui na DeForSign a gente criou, né, o DeForSign AI, que é a inteligência artificial aplicada aos negócios e na assinatura de contratos, na leitura e compreensão disso. Né? Então, a hora que a pessoa sobe o contrato lá na nossa plataforma, ela já tem, né, a pessoa que vai assinar, ela já tem ali um resumo desse documento. Né? Por exemplo, se é um contrato de imóvel, né, de aluguel de imóvel, vai ter as partes, vai ter qual é o objeto, qual é valores, parcela, multa. E, cara, isso facilita muito, não só para o usuário final, que é, sei lá, eu que vou alugar um apartamento, alugar uma casa, quanto para a pessoa que está me alugando, quanto para a imobiliária, quanto para o advogado que está inserido nisso, facilita todas as partes. E, além disso, a gente tem também a parte de chat, que você consegue fazer perguntas para a inteligência artificial que tá sobre aquele documento. Sobre o documento, e ela vai te dando respostas ali, claro, totalmente amigável, né? Não vai copiar uma parte do texto. Não vai deixar tudo... Exato, senão vai dar na mesma. Então, ela faz a compreensão do texto e te coloca as linhas exatamente do que você perguntou. E eu acho que isso está bastante ligado ao legal design por conta da acessibilidade, realmente. A gente fala de acessibilidade, né, para pessoas que não têm toda a capacidade e tudo, mas eu acho que é mais que isso, né? É a acessibilidade total da pessoa entender aquilo. Né? E eu acho super impactante hoje o que a gente fez e o que vocês fazem também em legal design. E eu acho que é legal que você falou isso dar esse resumo, porque, por exemplo, pensando nesse exemplo que você falou, existem várias partes envolvidas nesse contrato aí de aluguéis. Sim. Então, o corretor, ele só quer saber, eu quero saber só o que é que me cabe. Exato. Eu não quero ter que ler, procurar esse documento todo aqui para saber onde está a minha parte, né? E a mesma coisa as outras partes. Eu quero quem está alugando, quer saber quais são os meus direitos e minhas obrigações. E o outro... E a gente conseguiu, assim, um dado que é muito impactante. Na assinatura eletrônica em si, a gente já consegue 97% de redução de tempo, né, do papel, né, e tudo mais. Até deslocar o documento, você imprimir, escanear. Cartório. Eu passei por uma situação agora que eu sou de João Pessoa, falei, né? E aí, no fim do ano, eu sempre vou pra lá. E a gente precisava assinar um contrato. Aí eu falei, pessoal, pode me mandar aqui por e-mail, tal, que eu assino. Ah, não, mas tem que ser físico. Eu falei, gente, eu tô em João Pessoa. O que aconteceu? Eu passei 15 dias em João Pessoa. Eles mandaram o documento pra João Pessoa. Foi o tempo que eu voltei pra São Paulo. Minha mãe teve que ir atrás do documento pra mandar de volta aqui pra São Paulo. Ou seja, levou quase um mês pra eu assinar um documento que eu assinaria em 1 minuto. É uma loucura isso. Então, e aí a gente fala, né? A gente tem essa redução de tempo gigantesca, 97% da redução de um contrato, né, de assinatura. E com o DeForSign AI, que é a nossa inteligência artificial, a gente conseguiu reduzir ainda mais o tempo de assimilação do contrato. Por exemplo, um contrato de 10 páginas hoje, a gente conseguiu tirar 83% do tempo de assimilação desse contrato se a gente utilizar o DeForSign AI. Nossa, então, um ganho de tempo, assim, né? Eu fico imaginando para um advogado, né? Você pode falar ainda mais. Quantos contratos você tem que apreciar por dia? Quantos contratos você teria que visualizar ponto a ponto, ainda mais sem legal design? Exato. Aí você já triplica. Sofrimento a mais. Então, assim, a inteligência artificial está aí para ficar, né? Como você falou, né? O pessoal da STF está discutindo hoje isso. Tem muita regulamentação que está vindo aí, né? Por conta de algumas ferramentas que a gente está utilizando. Mas a acessibilidade hoje eu acho que é o maior ponto, né? Sim. De usar a inteligência artificial realmente como uma inteligência, né? Para disseminar informação e facilitar o acesso. E dar eficiência, né? Porque Exato. essa questão de eficiência, hoje a gente tem cada vez, parece que o dia tá ficando com menos horas, né? Exatamente. A gente tá tendo mais coisas para fazer e menos tempo. E aí eu acho que essa questão da eficiência é uma coisa que pega muito, né? Então, imagina você demorar um mês para assinar um contrato e agora você assina com um clique, né? Não. É uma loucura isso. Um absurdo. Não faz sentido, né? Isso facilita demais a vida, né? Então, e ainda você trazendo esse exemplo também conversa muito com o nosso negócio. Acho que os negócios conversam bastante, né? Tanto a DeForSign quanto da Beats, né? E o Guilherme também falou que você participou do Shark Tank. E eu queria saber se você levou, de fato, a experiência do legal design para eles. Como que foi essa experiência, participar do programa? Conta um pouquinho pra gente. Ah, legal. Quando a gente foi pro Shark Tank, a gente era 2021, eu acho. Era auge da pandemia.
Então, Nossa. caos, né, geral. Sim. Tanto que no programa tem aquelas telinhas, assim, dividindo os jurados. Nessa época, o nosso pitch lá era muito relacionado à parte de transformação digital. Como eu falei, a gente Legal. começou com toda essa parte de educação. Então, a gente era muito ajudando as pessoas a entenderem o digital, e aí a gente educava o mercado em relação ao legal design. E aí, o que acontece? A gente teve esse trabalho logo no início da Beats, porque a gente tentava vender, só que as pessoas achavam um absurdo o legal design. Gente, isso aqui ninguém vai receber. Imagina meu contrato, ele tiver algum problema, eu mandar lá para o juiz, ele simplesmente vai dizer assim, isso é uma palhaçada, isso é um panfleto, né? Então, a gente já ouviu muito isso também. Tá com uns ícones, uns gráficos. Exato. E aí, assim, as pessoas tinham medo dessa mudança. E aí, o que aconteceu? A gente teve que trabalhar muito com essa questão de educação. E aí, foi nessa fase que a gente estava que a gente foi para o Shark Tank. E aí, legal. Uma das nossas investidoras hoje é Carol Pfeiffer, né? A gente participou pelo programa, ela entrou na Beats. Então, é bem interessante lá. A gente tem que assinar vários NDAs lá para sigilos do programa. A gente passou um tempão, assim, querendo contar que ela tinha entrado, como que tinha sido, e a gente não podia. Mas foi bem legal a experiência. Ela entrou, acho que uns meses depois, porque depois do programa todo mundo pergunta, e aí, depois do programa, o que é que acontece? Então... Aquilo é de verdade mesmo, né? E é de verdade mesmo, assim, é bem legal que dá esse suporte depois, então, não é só pelo dinheiro também, então tem o apoio também dela, né? Relacionamento, que ela pode fazer de conexão, então acho que é bem interessante. Muito legal. Muito bom. Mari, qual que é hoje o futuro do legal design? O que a gente pode esperar do que é hoje, do que pode ser amanhã e do que pode ser depois? Porque já é uma revolução muito grande, querendo ou não. Né? É um negócio disruptivo, aí puxando várias buzzwords aí. É um negócio fora da caixa, é um negócio disruptivo. Mas o que a gente pode esperar mais do legal design? Aonde que ele pode chegar? Até onde ele pode ir? Até onde ele pode extrapolar? Por quê? A gente pensa em assinatura eletrônica hoje, né? Que é o nosso negócio, é onde a gente mais cuida. Começou pequeno, né? Poucos documentos poderiam ser assinados, agora é uma vastidão de documentos que pode ser assinado. Hoje, praticamente, qualquer tipo de documento pode ser assinado via né, digital, eletronicamente. Então, a DForSign, ela se orgulha muito disso, né? Qualquer coisa qualquer contrato que você pode assinar na sua vida, né? Que são muitos contratos que você vai assinar na sua vida, você pode assinar com a gente, né? Você tá aqui, você vai assinar com a gente. Mas o que a gente pode esperar do legal design? E aí eu puxo também até onde a Beats vai ir com o legal design, sabe? Legal. Isso é uma coisa que a gente sempre está tentando entender hoje em relação aos clientes que a gente já tem. Então, foi engraçado que essa semana eu estou nessa fase de pesquisa com eles, então uma das perguntas é justamente isso. Você vê algum tipo de documento aí na sua empresa que você não aplicaria legal design? Então, eles refletem muito em relação a isso, porque eles acham que é possível ser aplicado em tudo. Então, a gente tem algumas restrições quando tem alguns ambientes muito regulados, então alguma coisa relacionada à CVM, alguma coisa regulada também à área de seguros. Então, a gente vê que quando é um ambiente muito regulado, a gente talvez tenha algum tipo de restrição, mas nada impede que você use essa linguagem mais acessível, mas talvez não seja o ambiente ali de usar elementos visuais e explorar muito isso. Então, eu acho que com o passar do tempo, esses órgãos que são mais regulatórios, eles vão entender que isso aí vem para somar e não para atrapalhar, ou então, sei lá, é um carnaval, é uma moda, é alguma coisa assim. Para descredibilizar, né? Exato. Porque pode ter gente que entenda assim também. Também, exato. Principalmente quem assim, é mais do time tradicional, né? Então, eles têm essa visão. Então, eu acho que é muito nesse sentido. Então, a gente vê que até documentos que são extremamente rígidos em relação à estrutura, que são os contratos sociais, que tem que ser registrado na junta comercial. Então, hoje, as juntas, elas já têm uma resolução que ela permite o uso do legal design em documentos. Então, o nosso próprio contrato social da Beats, ele já foi registrado com legal design e não teve nenhum retorno, porque geralmente quando você vai fazer
esse registro na junta, eles geralmente voltam com algumas coisas, mas deu super certo. Então, a gente vê que cada vez mais está sendo mais aceito, as pessoas estão entendendo que aquilo dali realmente veio para ajudar, veio para trazer eficiência, acessibilidade, informação. E aí eu vejo que as pessoas vão aceitando mais. E eu acho que o novo, assim, pensando também assim, em visão do futuro que você perguntou, né? Eu acho que essa questão de inteligência artificial, como em todas as áreas, como vocês falaram, né? Vocês já estão aplicando aí, está dando super resultado, você já tem vários dados, né, que comprovam isso. Eu acho que a inteligência artificial hoje é o caminho para dar eficiência, assim, agilidade e facilitar a vida em todas as áreas. Então, eu acho que com o legal design não seria diferente. Então, eu acho que pensando em futuro é muito isso que a gente está investindo hoje também, tá com essa visão de futuro para os próximos capítulos. Mari, e falando um pouquinho mais de novas tecnologias, né? E também legal design e assinatura eletrônica. A gente quer trazer até o final do ano mais alguns lançamentos, né, dentro da DeForSign, para facilitar realmente a compreensão de contratos. Compreensão, fechamento de contratos, fechamento de documentos, para as pessoas conseguirem realmente analisar o documento, fazer um documento do zero, que muita gente não consegue. Ela precisa fazer um documento por si própria. Tem, claro, todo um auxílio de um advogado para isso, mas se ela tem que fazer um documento, ela não consegue começar aquilo do zero, né? Então, a gente vai lançar algumas coisas aí para a gente conseguir fazer isso do zero, para conseguir fazer um documento válido ali, juridicamente ok. E essas novas tecnologias aí vão saindo, né, em todos os lugares, por exemplo. Então, o que mais de legal design que uma pessoa pode fazer para sair do comum, sabe? Hoje, o que um documento pode ter a mais do que um documento hoje já tem de comum? Tá, a gente fala lá na vista, o céu é o limite, deixar se permitir, assim, der total liberdade para a gente consegue fazer muitas coisas. Um exemplo que a gente fez, que é assim, um dos nossos maiores cases de sucesso, é tornar um jogo, um documento. Então, a gente conseguiu fazer, tipo, sabe, jogo da vida, que é um jogo tabuleiro, assim, você vai seguindo as próximas casinhas. Que legal. É a gamificação do documento. Exatamente, a gente gamifica o documento. Então, a gente consegue tornar essa comunicação com o lado que não é jurídico de uma forma mais lúdica, às vezes. Então, a gente entende aquela questão, né? Entende quem vai ser o receptor da informação ali, o leitor. E aí a gente consegue fazer essa transformação de acordo com quem vai ler. Então, a gente identificou que tinha um problema muito grave nesse cliente específico. E aí eles tinham demandas, assim, muito repetitivas, das mesmas perguntas, das mesmas coisas. E aí a gente criou esse joguinho. E se a gente criasse um joguinho? E a gente foi criando esse joguinho. Muito massa. Diminuiu muito, assim, quase 90% de dúvidas que as pessoas tinham em relação a essas questões jurídicas, porque eram sempre as mesmas dúvidas. E, assim, tinha lá no documento. Eles só não queriam ler. Às vezes estavam com preguiça. Você vai pegar um documento, 80 páginas. Aí, muito mais fácil você mandar uma mensagem ali pro advogado, né? Falando já as perguntas, já principais, aí depois eu só assino. Exato. Então, eu acho que é muito essa questão... Envolve muita criatividade, né? Sim. Então... É bem legal isso aí. Então, a gente consegue fazer muita coisa. Então, a gente consegue fazer essa questão de gamificação, consegue também fazer essa questão de atrelar, tipo, o legal design. Então, quando acontece tal coisa, faz tal coisa, que pode ser até mandar para uma assinatura, né, para DeForSign. Então, colocar automações lá, ter gatilhos. Então, dá para fazer muita coisa. Então, eu achei muito interessante que você falou anteriormente de um contrato via áudio, né? Que vocês colocaram um link. Foi bem legal mesmo. Eu achei impressionante. Incrível. E eu queria saber um pouquinho mais de desafios, né? Com legal design, né? Tô fazendo um documento, eu tenho que pensar em quem vai assinar realmente. Quem vai ler esse documento. Quais são os desafios hoje que vocês enfrentam para fazer essa centralidade aí no usuário, né? Para a experiência do usuário ser completa? Teve mais desses desafios, sei lá, além desse do áudio ou alguma coisa do tipo? Tem desafios, por exemplo, quando é uma empresa que é global e tem acionistas em vários países diferentes. Então, se eu colocar uma determinada comunicação para o pessoal da América Latina, eles vão entender que tá legal, mas para o pessoal lá da Alemanha, eles vão achar que aquilo dali
Esquisito. pode não estar tão legal assim, tá bagunçado. Ou tem algum termo específico. Exato, tem muito disso, exato. Então tem essa questão também quando são empresas muito grandes, esse choque cultural aí. Então isso é um desafio que a gente enfrenta. Tem questão também que eu acho que esse é o mais recorrente, que é a questão dessa comunicação entre jurídico e outras pessoas do time, as pessoas normais, né? Não jurídicas. Então esse é um desafio que é bem comum. Essa comunicação interna, que acaba indo para o lado também de eficiência, né? Ele vai sobrecarregar o jurídico porque o jurídico está sempre parando para falar a mesma coisa sempre, só que para pessoas diferentes. Ou fazendo o auxílio ali das pessoas que não estão entendendo, parando para ser um dicionário do juridiquês. Exatamente. Tem até clientes que estavam pensando justamente nisso. Vamos colocar aqui como se fosse um chatbot, tipo assim, de palavras, o que é... Um glossário, assim. O que é jurisprudência, sei lá, o que é tal coisa, assim. Que aí ele já vai sozinho resolver o problema dele. Sim. Porque acaba que é muito ineficiente, né? Imagina, você tá lá cheio de coisa para fazer e ter que parar para responder uma pergunta simples. E qual é o prazo para eu enviar o contrato? Quando ele tem que assinar? Quem é que tem que assinar o contrato? Então, isso, assim, tá no manualzinho que eles têm lá, os outros times têm, mas só que é muito mais confortável, né? Você perguntar. Exato. E aí você também tem a certeza de que você entendeu certo, que naquele manual, eu li aqui, mas eu não sei se é isso. E como o jurídico é uma questão que é muito... dá muita responsabilidade, então você quer checar várias vezes, né? Então, para dar mais segurança ainda. Então, acho que esses são alguns desafios aí que a gente enfrenta. E acho que sempre... essa questão às vezes a gente não tem esse contato direto com quem vai ser o leitor final. Então, acho que isso é um desafio também, né? Como que a gente vai pegar a percepção de outra pessoa que não é a pessoa que está me informando as coisas. Aí é legal porque a gente tem que testar no final se aquilo ali realmente deu certo. Então, com o trabalhador, eu não nesse caso específico, eu estava falando com o advogado que tem o contato com o trabalhador. Então, no final, a gente teve que ter o contato ali com o trabalhador para entender. Esse texto que a gente colocou aqui, esses ícones, você acha que ficou... Você entende? O que é que você está entendendo daqui? Para realmente ver se faz sentido. Porque às vezes a gente pode criar uma estrutura que a gente acha que faz sentido, só que quando vai colocar lá para o leitor, ele vai dizer, continuo sem entender. A gente, nossa, então... Para tudo, vamos ter que refazer isso aqui. Vamos mudar ícone, vamos mudar cor, vamos reescrever. Vamos botar gráfico, vamos fazer tudo. E aí, isso são aprendizados que a gente vai fazendo, tendo com o produto, né? Então, essa etapa que era no fim, a gente já consegue colocar no início agora para poder não ter que fazer todo esse retrabalho. Então, é bem interessante isso. E você falou muito dos desafios, né, que vocês têm na Beats, e você também falou muito do futuro, pensando na inteligência artificial. Falando especificamente de alguma nova ferramenta, vocês estão pensando em lançar algum recurso novo que vai trazer mais, enfim, um visual diferente para os documentos? Alguma ferramenta assim, específica que vocês estão trabalhando? Tudo bem se for 7 chaves, mas dá uma dica assim, para a gente do que vocês estão pensando assim, a curto, médio prazo. É só um spoiler. Só um spoiler. Exato. A gente tem como eu falei do UX Doc, né? A gente tem essa ferramenta hoje que já faz essa questão de transformação. E aí a gente está muito focado nisso, em como que a gente pode entregar. A gente tem hoje 2 produtos, né? A parte da tecnologia e a parte do estúdio, que a gente fala. Então, como que a gente entrega essa personalização muito maravilhosa que a gente entrega no estúdio através de inteligência artificial, né? Porque a gente sabe que a inteligência artificial, às vezes, ela não dá tanta segurança assim, porque ela inventa coisas, ela faz algumas viagens. Então, a gente tem muito cuidado com isso. Então, divisão de futuro é muito isso. A gente está trabalhando muito forte nessa pegada agora de inteligência artificial para trazer ela como aliada para as pessoas que não têm tempo de pensar em como que eu vou estruturar um documento com legal design e também acham que não são criativas e acham que não têm essa habilidade, sabe? Acho que é coisa de artista. Muito bom, Mari. Bom, te agradecer, né, por tua presença aqui hoje. Foi muito bom falar um pouquinho mais de legal design. É um assunto novo, muita gente está falando, e é um negócio que, por mais que seja nichado, né, sobre documentos, sobre contratos, é muito importante hoje que a gente saiba até onde vai, porque você chega um documento via legal design para mim que eu não conheço, bom,
agora já conheço, já sei o que é, já estou mais seguro. E eu acho que é uma revolução que está aí para ficar, assim como a assinatura eletrônica foi uns anos atrás. Exato. Mas, bom, te agradecer mais uma vez. Obrigado aí pelo papo. Obrigado, Sérgio, aí também. Tamo junto. Bom, gente, estamos terminando o nosso papo. Muito obrigado também por você que ficou até aqui. Por favor, aqui embaixo vai ter os nossos links da DeForSign, tanto o site quanto as redes sociais. Aqui do meu lado esquerdo vai ter a playlist dos nossos outros episódios do podcast. Por favor, assistam, tem muita coisa legal. E até a próxima. Esse podcast foi editado e produzido pela Sala 37 Filmes. Saiba mais em sala37.com.br.